Olá pessoal, eu sou a Raquel Caparrós, professora, contadora de histórias, escritora, apaixonada pela literatura, pela contação de histórias, principalmente pelo poder que a literatura infantil tem na vida das pessoas. A literatura em geral, né? Porque a gente não vai falar aqui no nosso curso só de crianças, então a literatura em geral tem na nossa vida, tem para nossa formação, para o nosso bem-estar, para nossa mente, para nossa alma. Então hoje a gente está finalizando o nosso workshop, nossa semana do contador de histórias. Eu espero que nesses dias eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho de quanto isso é importante para mim e de quanto isso pode ser importante também na vida de vocês, na vida das crianças, na vida de quem vocês vão contar histórias e que eu tenho certeza que são pessoas importantes para você também. Então hoje nós finalizamos a nossa quarta aula, o nosso quarto módulo aqui da Semana do Contador de Histórias. E aí eu trouxe um conteúdo bem bacana, bem gostoso também. Eu escolhi alguns temas para falar para vocês e, como eu disse, a gente tem uma surprise hoje, uma surpresa aí da nossa parte promocional do curso de contação de histórias, que será em 10 módulos, como eu já passei para vocês. Se você está chegando agora, ainda dá tempo de pegar as nossas aulas 1, 2 e 3 aí do workshop, dos nossos módulos iniciais desse curso e aproveitar a promoção do curso para adquiri-lo hoje. Então vamos lá. Para hoje a gente vai falar um pouco de oratória, como eu já tinha passado para vocês na aula passada. A gente vai falar sobre contador e recreacionista, cada coisa é uma coisa, né? Cada um no seu quadrado e a gente sabendo respeitar a profissão de cada um e compreender o que é uma coisa e o que é outra. E contador de histórias para bebês. Dá para contar história para bebê? Dá, e a gente deve contar desde a gestação, desde a barriga. A gente vai falar um pouquinho, vou dar uma pincelada porque a gente tem um módulo completo sobre isso lá no nosso curso. Mas eu quero que vocês compreendam um pouquinho da importância da contação desde pequenininhos, desde os bebês. E para a aula prática hoje eu trouxe mais duas histórias. Uma história, como a gente vai falar de bebês, uma história curtinha, utilizando um recurso muito simples, porque aí lá no curso eu conto para vocês mais sobre isso, que às vezes a gente não precisa de coisas tão mirabolantes para trazer algo bem significativo para eles. E vou trazer uma contação mais elaborada, com mais técnicas e mais recursos, e para finalizar o nosso workshop, a nossa semana do contador de histórias. Então vamos lá? Nós iniciamos falando então sobre o nosso primeiro tema de hoje. Contar histórias para bebês. Será que é possível? Como fazer? Então eu vou dar uma pincelada aí de algumas dicas de como chamar a atenção desses bebês que ainda tem essa questão da concentração bem curtinha e a gente precisa ter todo um carinho para que as crianças criem as memórias afetivas e que curtam participar desses momentos. Então a primeira dica que vai aí é a questão de criar um ritual. Um ritual com uma música, um ritual mesmo de apagar a luz, de fazer um barulhinho e repetir esse ritual. Isso é muito importante, porque quando a criança escuta ou vê que aquilo está acontecendo, provavelmente aí, especialmente se você conseguir fazer sempre naquele mesmo horário, que é tão importante a rotina para as crianças pequenininhas, ela vai conseguir perceber que aquele é um momento especial. E aí ela vai associar a hora dela sentar, dela se acalmar e participar de uma forma prazerosa da sua contação, da sua proposta. Segunda coisa, perceber o que eles gostam e às vezes já quando eles começam a falar, deixar que eles escolham sim. Perceber os temas que eles mais curtem, as curiosidades que eles têm, coisas que foram acontecendo durante o dia, se você está contando aí para o seu pequenininho da sua casa, você conhece bem, coisas que ele está precisando escutar e muitas vezes deixar
que eles escolham e você contar também para eles. Isso é muito bacana, isso é uma forma de incentivá-los e eles se interessarem e quererem escutar aquilo que você tem para contar. Terceira coisa, desliga celular, desliga a TV, faz um momento especial para ele. Às vezes, 5 minutos feitos de uma forma bem especial tem um significado muito maior do que 20, 30 minutos de uma forma conturbada, barulhenta e que a criança não percebe o olho no olho, não percebe que ali naquele momento ela é o centro das atenções. Nesse momento eles precisam ser o centro das atenções, eles precisam ver que você está ali por inteiro para ofertar aquilo para eles e que aquilo realmente para você é especial. Se eles perceberem isso, eles vão querer sim participar de uma forma gostosa. Quarta coisa, histórias simples e curtas. Lembra que eu falei da concentração? A concentração deles é 3 minutinhos, 4 minutinhos, dependendo do tamanho da criança, da idade da criança. Entre tudo, entre o ritual, entre escutar a história. Então não é a quantidade, é a qualidade. Lembra que eu falei? Às vezes 5 minutos bem feitos tem um efeito muito melhor do que 20 minutos conturbados. Então, concentração curta e histórias curtas. Preparam para mais tarde ouvirem histórias elaboradas. Quinta coisa, histórias com sons, histórias cantadas, histórias com barulhinhos. Eles adoram que você sonorize, que você cante durante as histórias. A história pode ser toda, pode ser partes cantadas, pode ter um barulhinho no meio dela. Histórias com animais, a sexta coisa, hein? História com animais, eles adoram. Eu já falei no workshop passado, para as fábulas eles ainda não estão preparados, não é o momento, porque eles não têm a compreensão da moral, eles não conseguem ainda compreender isso, que é a principal característica da fábula. Mas trazer som de animais, imitar animais durante as histórias é algo que encanta os pequenininhos. Então, vale a pena investir nisso sim. E sétima coisa, usar materiais não estruturados. Mas o que é isso? Se eu não sou professor, já está mais acostumado com essa linguagem, né? Mas se eu não sou professor, que diacho é isso? Materiais não estruturados. Então, um exemplo que eu tenho aqui bem na minha frente. De repente, pulava a pipoquinha. Ui, 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 ui. Conta a pipoquinha pulando, 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 pulando na panela. Esse eu inventei agora. Então esse tic, tic, tic da caneta é um material que é muito diferente da pipoca, né? Um material que ela vai ter que imaginar. Então nessa fase eles adoram. Eu já até citei um outro exemplo de eu pegar o pregador e fazer a boca do jacaré, abrindo e fechando. Ou o grampeador, que tem esse movimento, né? Ou então o pato, que faz o quack, 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 quack. Então, utilizar materiais que remetam àquele elemento que eu quero trazer, aquele animal, mas que não sejam ele em si. Eu não preciso trazer o material pronto, eu preciso fazer com que a criança imagine aquele animal, aquele elemento que eu quero trazer na história na hora. Bom, então eu dei uma corrida aqui, uma pincelada nas histórias para os bebês. Vale muito a pena investir. A resposta que eles dão é extraordinária. Com certeza, se você investir nessa faixa etária, você vai se surpreender com o que eles têm para trazer para vocês de volta. Então, o nosso segundo assunto hoje da nossa aula, nosso workshop, que terminamos então a semana do contador de histórias, mas tem muito mais lá no nosso curso. A gente vai falar um pouquinho da prática. Lembra que eu falei que eu trouxe uma prática bem gostosa de uma história curtinha para as crianças pequeninas, já que a gente acabou de falar dos bebês, mas essa história pequenina traz um elemento aí, que é o barbante. A gente vai trabalhar com o barbante, um elemento só, e
nada de cenário. Você pode até trazer um cenário se quiser, mas nesse caso aqui eu vou fazer só com o barbante para vocês. Então vamos lá? Essa história é uma história autoral, uma história que eu escrevi para os meus alunos de berçário. Espero que vocês curtam. Ela se chama Minhoca Sandroca. Era uma minhoca, a Sandroca, bem pequenininha. Ficava ali, escondidinha, lá dentro da sua casinha. E para buscar comida, sabe o que ela fazia? A minhoca desenrolava, desenrolava, desenrolava. O seu corpo comprido e fininho, a dona minhoca por aí arrastava. Sim, lá embaixo da terra, a minhoca Sandroca, o seu corpo arrastava, arrastava, arrastava. E no caminho, a dona Minhoca Sandroca encontrava com as flores amigas os tatus bolinhas que rolavam por ali. Encontrava também com a dona Formiguinha, que andava assim, bem quietinha, bem quietinha. E até com a dona Topeira, que de cega farejava por todo lugar que ela passava. E a dona Minhoca Sandroca? A dona Minhoca Sandroca, depois de uma longa jornada, ela voltava. Ela voltava e ela voltava. Ela estava cansada. Era a hora de enrolar, dormir e descansar. E lá, na terra bem fofinha, ela deitava. E sabe o que ela fazia? A Minhoca Sandroca roncava. Que minhoquinha gostosa essa Sandroca, né? Então eu trouxe para vocês essa história e, dando continuidade a ela, eu vou falar um pouco sobre por que a gente tem que estudar para ser contador de histórias. Uma das coisas é compreender essa simplicidade, que às vezes, principalmente o professor, quando ele está em sala de aula e com idades que ele não está muito acostumado, ele não tem essa sensibilidade, esse discernimento de compreender que não são coisas mirabolantes que a gente precisa fazer. A gente só precisa entender, compreender melhor. E aí, quando a gente começa a compreender, a gente vai abrir o nosso leque de entendimento. A gente vai simplificar a nossa vida pedagogicamente. Isso vai ajudar na aprendizagem das crianças, no dia a dia, não só na parte da literatura, mas em todo o restante, por conta da questão do imaginário, por conta da questão das sequências e tudo mais que a gente está trabalhando com eles, vocabulário, tudo mais que a gente está trabalhando com eles nas contações de histórias. Isso vai ajudar a gente a nos portar melhor aos nossos gestores, né? Diante de um pai, a gente vai ser mais reconhecido, nosso trabalho vai ser mais reconhecido quando a gente tem propriedade daquilo que a gente está falando, que a gente estudou e entende de verdade aquilo que a gente está falando. Outra coisa, a gente pode também conseguir parcerias de estudos. Quando você se apresenta, muitas vezes, na sua escola ou em alguns lugares,
você começa a ser visto pelo público, né? Por um público que antes não te conhecia como tal profissional. E aí vem aquelas parcerias de estudos, parcerias em palestras, parcerias em workshops e em coisas que às vezes você nem imaginava que poderia ter, mas elas são possíveis. Isso tudo vem através do estudo. Eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso me fortalecer, me sentir forte, ter argumentos para falar sobre aquilo que eu sei. E aí as pessoas ao redor elas vão me ver. As crianças então nem se fala, as crianças ou os ouvintes, se você trabalha com adultos, nem se fala então, né? O reconhecimento deles é demais, mesmo se você não é um profissional, um professor, no caso, né, da sala de aula, mas se você tem sempre o contato com esses ouvintes, o reconhecimento deles com você vai ser demais, assim, é impagável a forma com que eles passam a te ver, a tratar você. Então agora, para finalizar nosso workshop, nosso quarto workshop, quarto módulo aí, eu trouxe mais algumas técnicas que a gente vai falar brevemente. A gente tem muito mais lá nas nossas aulas do curso mesmo, né? Mas eu trouxe mais algumas técnicas, algumas sugestões ou dicas para vocês sobre oratória e também técnicas para o dia a dia. Um pouquinho a gente vai falar também sobre a contação e recreação, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica: as roupas devem chamar menos atenção do que você. Se você está contando, vocês viram? Eu acho que na hora que vocês me viram hoje, vocês falaram: onde ela arrumou uma roupa tão cheguei. Então eu vim de propósito com essa roupa amarela, para vocês prestarem atenção que tinha alguma coisa aí diferente. Se você está contando histórias num lugar que é mais aberto, que você sabe que as pessoas vão ficar mais dispersas, é bem legal você, e aí só você, chamar bastante atenção. Não deixar que em volta de você, o palco e todo aquele resto chame mais atenção do que quem está contando histórias. Então, para esse dia, é legal a gente usar uma roupa laranja, amarela, que chame atenção. O azul é uma cor que traz calma, que acalma as crianças. Se eu vou contar para um público que eu não quero chamar atenção, eu quero que um personagem que eu criei chame atenção, uma dica é o preto. E aí tem todo um estudo que a gente faz sobre a questão das cores. Vocês sabem que cada cor traz uma sensação para aquela pessoa que eu estou apresentando aquilo. Então tem todo um estudo aí sobre as cores. Mas o importante é a gente sempre lembrar que o mais importante de tudo é a história. E não os apetrechos todos que eu tenho para apresentar. Senão eu tiro o foco do que realmente eu quero. Então, lá no nosso curso a gente vai falar bastante sobre essa questão. Cuidar da poluição dos acessórios, já falei para vocês. Sempre a gente tem que estudar, principalmente para quando a gente é professor ou trabalha em alguma área, que as pessoas acreditam que o contador de histórias é um pouco recreacionista. Eu não estou tirando o mérito do recreacionista, mas cada um tem a sua função. Na parte da recreação, o recreacionista ele vai estudar todo o desenvolvimento também da criança, que brincadeiras que cabem dentro do espaço que ele faz, ele vai trazer atividades bem lúdicas, bem alegres para a criança se movimentar, para a criança soltar. O contador de histórias, ele não, ele vai trazer o encantamento a partir das histórias. Ele entende aquilo que ele faz. Então é tão importante a gente estudar qual é de verdade a importância do contador de histórias e em que horas que cabe contar uma história para as crianças, em que momentos é bacana, em que momentos que as histórias vão de verdade agregar para aquele grupo que as pessoas estão propondo que eu conte as histórias. Tá? Então é bem legal você estudar para você saber dialogar, para você ter argumentos quando alguém vier te questionar quanto a isso. Bom, contação presencial e
contação online. A presencial é tudo que a gente gosta. Se você é contador de histórias, com certeza você gosta do contato humano. Então, na contação presencial, você tem o feedback do seu público, ele ri, ele se assusta, ele bate palma junto com você, ele faz aquele olho de o que é agora, o que ela vai trazer agora. Isso é muito gostoso. No online você não tem esse feedback, mas a gente tem que fazer a interação. O nosso corpo, quando a gente vai falar de oratória agora, ó, o nosso corpo fala. Então, não é porque você não tem a resposta ali imediata dele que você não vai fazer. O que é mesmo que ele falou? Então, fala com o seu corpo. Traz essa pergunta, interagir com o público, criar um vínculo com o público no online ou no presencial é imprescindível para quem quer contar histórias. Bom, a questão dos espaços. Quando você trabalha no online, então vocês viram que a maioria das vezes eu fico meio sentada para trazer para vocês, né, as aulas, porque eu tenho um espaço um pouco limitado da câmera, porque se eu ficar mexendo muito com a câmera, eu vou deixar todo mundo tonto, né? Não vou conseguir passar aquilo que eu quero. Então eu até posso me mexer, fazer uns gestos e tal, mas dentro daquele espaço que eu tô limitada. Então eu vou um pouco pra frente, volto, faço uma careta, pergunto ali adiante. Vocês não estão vendo, mas vocês percebem que eu tô perguntando ali adiante. Então o objetivo do contador de história tem, né? Tem um espaço limitado. Quando eu faço isso no presencial, é muito legal essa interação eu fazer junto com eles. Desço do palco, mexo com um, mexo com o outro, faço uma gracinha. Isso é criar vínculo quando eu estou fazendo contação de histórias. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da oratória. Como eu falei para vocês, oratória é tudo que me faz comunicar. Né? Quando eu tenho o poder da oratória é quando eu consigo me comunicar. Mesmo sendo online ou sendo presencial, eu tenho esse poder. Então, é uma coisa que vale a pena estudar, vale a pena vocês investirem, pensarem sobre isso. Se você quer ser contador de histórias, se você acha isso importante, é legal que você tenha esse poder da palavra, esse poder da comunicação. Então, a expressão corporal faz parte também desse desenvolver da oratória. Lembra lá que eu falei do corpo fala quando eu me coloco numa postura, quando eu gesticulo, quando eu trago alguma coisa. Então, a contação de história ela tem um pouco de teatro. Vai ter um módulo que a gente vai falar exatamente sobre isso. O que é contação de história, o que é teatralização. Mas uma coisa, elas andam junto, uma coisa tem a ver com a outra. Elas são coisas diferentes, mas elas precisam caminhar juntos. O contador ele tem que ter um pouco de ator dentro dele também. A corrida na fala. Se eu falo rápido demais, eu disperso o público, porque ninguém merece alguém que eu nem entendo o que a pessoa está falando, porque aí eu não articulo as palavras corretamente, eu não dou as pausas e eu tiro a atenção do meu público. Agora, se eu começo a contar, a não ser que seja uma lenga-lenga, eu começo a contar história lenta demais, dou pausas demais, eu também torno a minha contação chata. Então, sempre eu tenho que pensar, já falei no outro modo, do ritmo. Manter um ritmo enquanto eu conto a história. Diferente de quando eu quero fazer um personagem. Uma formiguinha que andava bem bonitinha, bem bonitinha. De repente ela subiu um morro. Meu Deus do céu, o que será que ela encontrou? Então, eu mudei a minha voz. Mas em momentos específicos, aí isso me cabe. Fora isso, eu tenho que manter um ritmo enquanto eu conto a minha história. Bom, uma dica bem legal, e eu fiz hoje, não sei nem se vocês perceberam, a questão do grande e do pequeno. Já fiz algumas vezes aqui para vocês. Uma sugestão teatral aí. Toda vez que eu falar de alguma coisa bem pequenininha, eu olho para cima. Eu afino minha voz e eu faço um olhar assim, perdido para cima. E toda vez que eu falar de algo bem grande, eu olho para baixo.
Essa é uma dica teatral para ajudar no imaginário. Lembra que a gente falou que a gente está criando imagens nas crianças ou em quem a gente quer contar a história, em quem a gente quer encantar? Então, é uma sugestão que eu trouxe para vocês aí também. Muito importante quando a gente fala de oratória, e aí a nossa última dica de hoje, nossa última dica do módulo 4, que aí depois a gente vai para a nossa última prática do módulo 4. A questão da voz. A voz é uma das nossas principais ferramentas. Se você está percebendo que está ficando rouco, está tendo muito pigarro, toda hora está gaguejando, então é importantíssimo você estudar um pouco mais sobre isso. Tem um módulo que a gente fala sobre isso lá no nosso curso, tem muito mais lá, algumas dicas que eu dou de alimentos que não são legais para o contador, principalmente se ele já está perto da hora da contação dele, outros que são bacanas, que é para fazer. Cuidado com o que te traz azia. A azia é inimigo do contador de histórias, porque ele vai machucar toda essa nossa parte aqui, ó, da fala. E aí vai estragar a oratória na hora de contar histórias. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, tenha dado uma luz de tudo que vem aí no nosso curso. Espero que vocês participem desse curso, que vocês venham agregar comigo também, que eu possa compartilhar com vocês tudo de mais importante que eu tenho aqui enquanto contadora de histórias, enquanto apaixonada pela literatura. E vocês podem contar comigo, podem entrar em contato, eu estou muito à disposição, eu amo participar da vida de vocês profissionais enquanto contadores de histórias, me sentir parceira disso e saber o quanto que isso tem se multiplicado e quanto isso tem sido feito parte da vida das pessoas, tem sido importante na vida das pessoas. Eu listei aqui alguns motivos para a gente estudar, a gente compreender mais esse mundo da contação das histórias, da importância da literatura na vida das pessoas. Eu falo muito de crianças porque muita gente vem me procurar por eu ser professora também, por eu ter contato com muitos professores, mas a literatura ela é importante na vida, seja lá de qual fase a pessoa tiver. Então eu vou ler para vocês algumas coisas que eu pincelei aqui e que eu acho importantes da gente lembrar sobre essa importância de estudarmos para isso, né? Que é isso que vocês estão fazendo agora, estudarmos para melhorar, para ampliar nosso repertório, aí, a nossa qualidade de apresentação e de ofício. Então vamos lá. Leque de possibilidades de trabalho, renda extra. Você pode ser chamado para palestras, como eu falei, você pode ser chamado para eventos, para aniversários, para várias oportunidades. Leque de conhecimento, né? A gente estudar sempre amplia nossos conhecimentos e aí, lógico, que melhora a nossa prática, como eu já falei. Maior compreensão das práticas, possibilidades de palestras, convites para eventos, formação de professores. Eu trabalhei bastante tempo com formação de professores, até hoje ainda sou chamada em um evento ou outro para fazer essa formação, e tudo isso reconhecimento desse estudo, reconhecimento de lugares que eu participei, de oportunidades que eu tive, que as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, conhecendo a minha pesquisa e tudo isso que eu estou tentando passar um pouquinho para vocês. Melhoria na aprendizagem das crianças, a gente já falou, afetividade e atenção dos ouvintes. Então, se você não é um professor, você não está fazendo enquanto professor, esse com certeza é o seu melhor ganho. As crianças ou os adultos ou os adolescentes ou os idosos, eles vão criar um vínculo de afetividade com você, que quando você chegar nesse lugar, eles já vão abrir o sorriso para te receber. E tornar-se referência para os pais, para a direção, para as crianças, para os adultos, para o gerenciamento do lugar onde você trabalha. E isso realmente não tem preço.
A gente está finalizando o nosso workshop, nossa semana do contador, e aí eu quero fazer uma retomada. Eu marquei aqui item por item, e aí quando a gente marca, e aí vai relembrar, fala, puxa vida, quanto eu falei essa semana, quanto a gente refletiu sobre contação de histórias. Então eu vou lembrar desde a nossa primeira aula, aqui do nosso primeiro dia da semana do contador de histórias, até agora, para a gente fazer um apanhado de tudo que nós pensamos sobre contar histórias. Dando vida ao faz de conta, esse no workshop 1, tá? Dando vida ao faz de conta, histórias como ferramentas para educar, o poder do contador, leitura e contação. E aí eu fechei o workshop 1 com a história do peixe e da passarinha, que é uma história que eu adoro, que usei a saia, né? Aquela saiona bem gostosa para fazer o rio do peixinho. No workshop 2, compreendendo as fases e os gêneros textuais, intimidade com as histórias, perdendo o medo e a vergonha, o reconto, a importância do reconto, e aí contei a história africana do sul da África que fala sobre as pintinhas da galinha da Angola. No workshop 3, nós estudamos como memorizar as histórias, técnicas de contação, contador como observador do mundo, representatividade nas histórias e a história final, o pescador e a sereia. Aquele pescador que não queria pescar um peixe, queria pescar uma peixona bem da grande. E hoje, na nossa aula final, na conclusão, nós falamos sobre contar histórias para bebês, contador e recreacionista, a gente entendeu um pouco aí o que é uma coisa e outra. E falamos também sobre oratória e o que é de verdade ser esse contador de histórias que todo mundo aí que veio assistir, que procura, que tem curiosidade, quer saber a importância desse contador de histórias. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe uma história que eu gosto muito, uma história da Ruth Rocha. Antes de finalizar, eu ainda fiz a contação, uma breve contação da história da minhoca Sandroca. Hoje vocês tiveram duas práticas aí, uma bem simples de crianças pequenininhas, uma história curtinha, e é a história final, que é a história da Ruth Rocha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos, porque quando a gente fala do que é esse contador de histórias, a gente lembra que tudo isso envolve sentimento. Lembra que eu falei sobre a questão dos pais, das crianças? Eu vou citar para vocês alguns exemplos de sentimentos que as crianças, no caso, acabo tendo mais contato com crianças, mas o ouvinte em geral, ele tem pelo contador de histórias. Primeiro eu vou citar evolutivas de pais sobre crianças agora na época da pandemia. A primeira criança, ela é sobrinha de uma amiga minha e eles entraram em contato comigo, me mandaram um vídeo, inclusive, falando sobre essa menininha. Fora do vídeo, eu recebi da minha amiga o depoimento sobre a menininha rezando por mim durante o período lá que ela vai se preparar para dormir. Gente, isso não tem preço. Ela reza pela mãe, reza pela tia, pelas pessoas que estão sempre perto delas e por mim, por contar histórias para elas. Então, imagina o quanto que eu estou fazendo bem. Mesmo sem ela me conhecer, ela tem uma intimidade enorme pela minha pessoa. Mesmo sem eu conhecê-la, eu tenho um carinho imenso por ela. Agora eu vou citar para vocês um exemplo da escola, de uma das escolas que eu trabalhava. Eu entrava na escola, esporadicamente, em eventos, em algumas situações específicas, eu contava histórias para a escola inteira. Eu tinha os meus momentos com a minha turma e tinha os momentos com a escola toda. E quando eu entrava na escola, principalmente quando eu ia substituir em período contrário do meu período, eles me viam chegando e eles apontavam, olha a pro das histórias. E abriam um sorriso imenso para mim. Até hoje eles me têm nas redes sociais, eles me procuram e eu continuo sendo a pro das histórias. Quando eu entrava para substituir, a primeira coisa que eles pediam, pro, conta uma história.
Eram crianças de 5º ano, 4º ano. Eram crianças que muitas vezes a gente achava que nem pensavam muito sobre isso, né? Nem gostavam tanto assim. Mas é mentira, eles amavam. E quando eu chegava lá, eles já me recebiam com aquele sorriso no rosto. Sinal que aquilo fazia bem, de alguma forma, para eles. Sobre os pais, né? Às vezes a gente tem pais que são bem sisudos, bem carrancudos, e aí com o tempo você vai vendo que eles vão relaxando, porque eles sentem, na verdade, que você tá trazendo uma coisa boa pro filho deles. Todo pai só precisa sentir que você tem carinho pelo filho. Se você conquista o filho, com certeza você vai conquistar a família dele junto. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o reconhecimento da equipe. Quanto mais a gente pratica, mais a gente tem perfeição. Perfeitos a gente nunca vai ser, mas mais a gente caminha para a perfeição no nosso trabalho. E quanto mais a gente faz isso, mesmo no começo sem ter muita segurança, mais as pessoas veem, enxergam o quanto você quer levar aquele bem para aquela escola, para aquele lugar onde você está fazendo aquilo, onde você está colocando em prática o contador de histórias. Então, esse reconhecimento da equipe gestora, o reconhecimento dos professores, o reconhecimento até se você trabalha num órgão público de gestores superiores, isso, gente, vem com a prática, vem com os seus estudos, que as pessoas percebem que você está se aprimorando, você está praticando e você está querendo levar o bem para aquele lugar onde você trabalha. Isso não acontece da noite para o dia. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de contar histórias. Como acho que eu já falei um pouquinho para vocês aqui, o meu início de carreira eu tive o privilégio de ter um início de carreira dentro da pedagogia Waldorf, onde eu tive a oportunidade de já desde cedo começar a estudar sobre isso, começar a entender sobre a importância de contar histórias. E de lá eu trabalhei no público, né? No setor público. No setor público eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com o ensino fundamental como com a educação infantil. E durante esse período eu participei da coordenação, participei na Secretaria de Educação, tutoria de professores, trabalhei na faculdade também dando aula para pós-graduação, dando aula na pós-graduação de contação de histórias, e tudo isso me levou a muito estudo. Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre quis saber mais, eu quis entender sobre a minha prática, eu quis dar sentido à minha prática. Então tudo isso às vezes me leva a ter uma certa... que as pessoas falam, você conta história perfeito. Não, eu não conto história perfeito. Eu só procuro estudar sempre, aperfeiçoando minha prática, aperfeiçoando as técnicas e levando sentimentos para aquilo que eu faço. Mas perfeição, a prática e o estudo é que levam à perfeição, se é que um dia a gente consegue chegar à perfeição. Bom, mas agora eu vou fazer para vocês, a gente está chegando ao fim do nosso curso, eu vou fazer para vocês um convite. Um convite de uma história da Ruth Rocha, a história Romeu e Julieta, um clássico que a Ruth Rocha trouxe para nós em forma de borboleta. Agora que vocês já assistiram a nossa história, eu vou fazer para vocês um convite para o nosso curso, para os nossos 10 módulos aí que eu preparei para vocês com muito carinho. É um curso que eu pensei no formato de prática, reflexão e teoria. A gente vai fazer uma jogada aí entre eles. Mas Raquel, tudo bem, eu gostei, eu gosto de contação de histórias, eu tenho muita curiosidade, eu quero aprender, mas quanto que vai custar esse curso? É muito caro. Eu vou fazer para vocês um comparativo primeiro. Como eu falei já aqui nessa aula, eu dei aula na pós-graduação de contações de histórias. E nesse curso haviam apenas 8 aulas presenciais. O curso era totalmente presencial. Tinha alguns trabalhos só
que os contadores tinham que fazer fora de lá. E nesse curso, que era presencial, os professores e os contadores de histórias tinham somente 8 módulos. Nesses 8 módulos, a gente também dividiu em alguns assuntos que eram interessantes sobre contação de histórias. O que é a diferença aí? Lá a gente tinha o feedback na hora, aqui não. Só que nesse curso, que eles tinham apenas 8 módulos, eles pagavam 12 vezes de R$180, que dava aí mais ou menos R$2.100 para esse curso. Mas, Raquel, R$2.100 é muito caro, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Para esse módulo aqui, ao contrário daquele que a gente tinha somente 8 módulos, eu separei para vocês 10 módulos. E nesses 10 módulos, que já eu vou passar para vocês aqui o tema de cada um deles, a gente vai ter mais de 50 aulas entre teoria, prática e reflexão, conclusão das duas coisas. Então agora eu vou passar para vocês conhecerem os conteúdos, a programação do nosso curso online, os temas que eu escolhi para vocês estudarem. São esses: o que é ser contador de histórias na prática, a literatura no desenvolvimento infantil, a importância das histórias na primeira infância, a cultura literária e a tradição oral na infância. Isso é muito importante, essa oratória que a gente tem tanto medo hoje em dia, a gente precisa trabalhar desde a infância. Literatura e ludicidade no desenvolvimento, criação de gestos, criação de histórias ou colocar os gestos nas histórias que você já conhece. E a gente vai falar dos pequenininhos principalmente. A apresentação do contador de histórias e a utilização das técnicas. Aí a gente vai se aprofundar nas técnicas que ajudam na memorização, em tudo, perder o medo e tudo que a gente já falou aqui no workshop. Repetir ou não as histórias, o reconto, que a gente também conversou um tiquinho aqui, diversidade de gêneros, a sonorização, a musicalização e também como prender a atenção de quem ouve as histórias que nós estamos contando. Então, esses 10 módulos, como eu falei para vocês, são mais de 50 aulas, fora o workshop e fora os bônus aí, que eu ainda vou contar para vocês um pouquinho mais sobre eles. Durante toda a trajetória de vocês, lá na plataforma, vocês também vão ter um tira-dúvidas. Apesar do curso não ser presencial, né? Que eu falei que a diferença é que um era o olho no olho e o outro não. Vocês vão ter também o tira-dúvidas. Nesse tira-dúvidas, vocês vão poder escrever, vão poder gravar para mim todas as dúvidas e a gente vai fazer a devolutiva para vocês a todo momento, durante todo o processo do curso que vocês estiverem fazendo. Agora, lembra que eu falei que a gente tinha umas surprises aí, umas surpresas para vocês? Então, vamos lá. Já fiz mais ou menos o comparativo de preço e o comparativo de número de aulas entre um e outro. A surpresa número 1 que nós preparamos para vocês. Para solucionar um pouco esse problema do online, né, do virtual, da gente não estar por perto, nós fizemos para vocês um grupo privado. Quem participar desse curso vai também ter acesso a esse grupo privado. Nesse grupo privado eu vou colocar dicas, sugestões, vídeos, vou colocar histórias e a gente vai poder fazer trocas de figurinhas enquanto contadores de histórias. A segunda surpresa, o segundo bônus que nós preparamos também pensando sobre isso, sobre as dúvidas que surgem e a gente não pode conversar, são as lives. Nós vamos preparar aí durante o processo todo do curso algumas lives no Google Meet. E aí a gente vai poder, no tete a tete ali, ter o feedback um do outro. Nesse momento a gente vai poder conversar sobre as angústias, sobre as dificuldades, eu vou contar histórias para vocês, espero que vocês também queiram contar coisas para mim, se não histórias, mas experiências de vocês. A gente vai preparar uns momentos bem bacanas também com o pessoal que participar do curso.
Terceira coisa, lembra que eu falei pra vocês que além de professora, além de contadora de histórias, eu sou também escritora. Eu vivi escrevendo muitas histórias por aí, sempre levando para as minhas práticas, mas a minha primeira publicação, o meu primeiro bebê tá nascendo. E o primeiro livro vai se chamar A Estrada dos 10 Coelhinhos. É um livro que foi feito com muito carinho e para você que fizer então a inscrição no curso, você também vai ter o desconto aí na compra desse livro e eu mando para vocês com uma dedicatória bem carinhosa e um autógrafo direto aí para casa de vocês. E o quarto, que vocês já estão esperando e devem estar falando, anda lá, Raquel, fala lá o quanto que eu vou pagar, é o valor. Para você que participou então aqui da nossa semana de contador de histórias, que tem acompanhado o meu trabalho, a gente fez um preço promocional. Lembra lá dos R$ 2.100 lá do curso de pós? Esse curso não tem esse valor, ele tem um valor abaixo, tem esse valor aqui. Esse é o valor cheio do nosso curso. Mas para você que participou da semana do contador de histórias e que tem me acompanhado, esse aqui é o valor que você vai pagar. A partir de agora, a gente abre então as inscrições, abre o nosso curso e se você se inscrever até o dia 8, e aí dia 8 a gente encerra essa promoção aqui, se você se inscrever até o dia 8, você pode então pagar esse valor aqui. É só clicar no link abaixo, que está aparecendo aí embaixo para vocês. Espero poder conseguir ter contribuído um pouco para a vida de vocês. Espero que vocês venham, que vocês me acompanhem, que façam parte desse grupo e conto com vocês lá. Um beijo e até o nosso curso!